Você viaja para longe da Terra, a uma distância segura em sua nave supermoderna. E aí, BAM! Você viaja mais rápido que a velocidade da luz no espaço interestelar. As luzes de milhares de estrelas vão ficando para trás. Poucos minutos depois, você já está do outro lado da Via Láctea, indo trabalhar. Uma viagem dessas já é comum para os humanos, pois você é um membro da civilização humana que colonizou a galáxia inteira. Mas isso levou quase 90 milhões de anos para acontecer. A propósito, como é que conseguimos essa proeza? Foi como em um jogo de computador. No começo tínhamos uma frota com 3 espaçonaves que conseguiam viajar a 500 km por segundo. Cada uma tinha 10 blocos de colonização, que eram lançados nos planetas desejados. Também tínhamos 2 naves de velocidade que viajavam 2 vezes mais rápido, mas só conseguiam colonizar um planeta por vez. Cada mundo colonizado poderia enviar uma nova nave para uma expedição. E foi assim que a humanidade conseguiu se espalhar pela galáxia inteira. Grande parte desse tempo foi gasto viajando de uma estrela para outra, pois o principal problema da colonização é a velocidade. Ano 2021. Nossas espaçonaves agora conseguem voar a 40 mil km por hora. Essa velocidade é suficiente para viajar de Nova York para Los Angeles em menos de 4 minutos. Mas uma viagem para planetas vizinhos, como Marte, ainda leva aproximadamente 7 meses. A estrela mais próxima do Sol, a Próxima Centauri, fica a 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que a luz, que é a coisa mais veloz do universo, leva 4,2 anos para chegar lá depois de ter saído do Sol. Nosso foguete levaria 73 mil anos para chegar lá. Isso é mais tempo do que a existência de uma civilização humana avançada. E nossa galáxia, Via Láctea, tem 105 mil anos-luz de largura. Então, mesmo viajando na velocidade da luz, levaria uma eternidade percorrê-la por inteiro. Por isso a humanidade inventou outras formas de viajar. Vamos para um futuro e imaginar que já resolvemos esse problema. Começamos acelerando com sondas microscópicas impulsionadas por um feixe de laser direcional saído da Terra. Isso possibilitou alcançar velocidades que equivalem a 25% da velocidade da luz. Muito lento ainda. O problema é que nada que tenha massa consegue viajar à velocidade da luz. Então partimos para um estudo sobre a dobra espacial do cientista Alcubierre. Nesse método, não nos movemos do ponto A para o ponto B. O espaço entre 2 pontos é que é comprimido. Aqui está um pedaço de papel quadriculado. Imagine que você precisa mover 3 quadradinhos para chegar ao seu destino. Aí, em vez de se movimentar em linha reta o mais rápido possível, esprememos esses quadradinhos para que nossa espaçonave chegue ao ponto B. Agora abrimos o papel de novo. O espaço fica normal, mas viajamos, mesmo ficando paradinhos. É assim que a dobra espacial funciona. Ela comprime o espaço que está à frente da espaçonave e o expande atrás de sua cauda. Então, teoricamente, uma espaçonave com motor de dobra espacial consegue se movimentar a qualquer velocidade, e até mais rápido do que a velocidade da luz. Mas a quantidade de energia que esse processo gasta é enorme, e pode até ser comparada com a massa e energia do planeta Júpiter inteiro. Então, enquanto alguns cientistas ficam trabalhando em um jeito de melhorar a dobra espacial, outros investigaram sobre o objeto mais misterioso do universo, o buraco negro. Ele é tão pesado que atrai até a luz e não a solta mais. Imagine um trampolim redondo. Este é o nosso espaço-tempo. Agora vamos jogar uma bola de basquete no meio dele. O trampolim afunda um pouquinho. Agora, todos os objetos que colocamos sobre ele rolarão em direção à bola de basquete. É assim que a gravidade funciona. Mas se você rolar a bola de golfe para além da bola de basquete, ela tem a chance de sair desse funil. Agora, coloque uma bola pesada de boliche no centro do trampolim. Ele afundará ainda mais. Assim, a bola de golfe cairá inevitavelmente dentro do funil, e a bola de boliche não terá chance alguma de escapar. É assim que o buraco negro funciona. E alguns cientistas acreditam que pode haver um buraco de minhoca no centro de um buraco negro. Se trata de um atalho entre o ponto A e o ponto B no universo. Vamos voltar à nossa folha quadriculada. Em vez de nos movermos em linha reta, vamos dobrar o pedaço de papel de modo que o ponto A fique acima do ponto B. Agora vamos fazer um furo no papel e movê-lo para o ponto B. Depois, desdobramos o papel e... tcharam! Você chegou ao seu destino. Existe uma teoria de que se uma espaçonave entra no campo gravitacional do buraco negro e suporta o imenso estresse lá dentro, ela consegue sair para qualquer outro ponto no universo para o qual o buraco de minhoca leve. Pode ser uma outra galáxia ou até mesmo um universo paralelo. Bem, nossa pesquisa foi bem sucedida. E agora, olhando para um mapa da Via Láctea, podemos ir a praticamente qualquer lugar. Só nos resta escolher o lugar certo para colonizar. Há cerca de 1 bilhão de estrelas, e ao redor de cada uma delas, existem planetas que podem abrigar seres vivos.
Então, precisamos filtrar essa lista. Primeiro, vamos buscar estrelas relativamente novas, quase iguais ao nosso Sol. Perto delas, uma colônia humana pode viver por mais tempo. Depois disso, a estrela envelhece, começa a expandir e fica vermelha. Nos últimos estágios de sua vida, ela pode absorver todos os planetas que estão ao seu redor. E depois, explodir com tanta força que a luz da explosão pode ser vista a dezenas de anos-luz de distância. O segundo critério para ser um candidato da colonização humana é estar em uma zona habitável da estrela. O planeta precisa estar não muito distante dela, nem muito perto, para que não faça muito frio nem muito calor. Resumindo, a água desse planeta precisa existir em forma líquida. O planeta candidato também tem que ter uma superfície sólida, para que possamos viver sobre ela. Outro fato importante é o tamanho do planeta. Se for grande demais, sua força gravitacional vai nos pressionar. Será difícil pular, andar e até levantar pesos nesse planeta, pois estamos acostumados com a gravidade da Terra. Mas se o planeta for pequeno demais, nos sentiremos fortes demais nele. Conseguiremos saltar alto e levantar pesos gigantes, mas aí nossos músculos perderão tônus e nossa saúde se deteriorará. Então estamos em busca de um planeta que seja mais ou menos do tamanho da Terra. No total temos cerca de 100 mil sistemas estelares que correspondem aos nossos parâmetros. Então começamos nossa exploração e colonização. E aqui está nosso primeiro alvo. Batizamos esse planeta de Casa Nova. Nome óbvio, hein? Damos partida em nosso motor mais veloz que a luz e... BUM! Chegamos! Embora esse planeta se encaixe nos nossos critérios, ainda não dá para chamar esse lugar de lar. A paisagem deserta é cheia de crateras e canyons. Teremos que trabalhar duro para tornar este lugar parecido com a Terra. A fase de terraformação do planeta está prestes a começar. Isso significa que vamos mudar o clima e a atmosfera daqui. Precisamos de cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio para podermos respirar livremente, sem roupas espaciais. Então, estamos lançando plantas aéreas. Outras plantas produzirão água. Também construiremos usinas de energia e uma planta para produzir combustível para nossa espaçonave. E por último, mas não menos importante, vem a extração de comida. Assim que tudo estiver pronto, a colônia poderá existir sozinha. E depois de vários séculos, este planeta será desenvolvido e populoso o suficiente para enviar uma expedição para colonizar mundos vizinhos. Então, durante muitos milhões de anos, a humanidade tem tecido sua teia na Via Láctea. De planeta em planeta, conseguimos colonizar nossa galáxia. A humanidade agora não é apenas multiplanetária, mas também interestelar. A próxima meta é nos transformarmos em uma espécie intergaláctica. Aqui está nossa Via Láctea. Vamos nos afastar? Este é o grupo local de galáxias. Cada um contém milhões de estrelas, candidatas à colonização. Temos que viajar 5 milhões de anos-luz para chegar lá. Vamos nos afastar de novo? Aqui está o superaglomerado de Virgem. Há cerca de 100 aglomerados de galáxias parecidas com a nossa. Vamos nos distanciar novamente. 1 bilhão de anos-luz da nossa casa. Superaglomerados vizinhos. Agora cada galáxia parece um pontinho, e há centenas e milhões delas. Vamos nos afastar mais um pouco. 14 bilhões de anos-luz da Terra. Esse é o nosso universo observável. Há cerca de 2 trilhões de galáxias. Mesmo a 1000 vezes a velocidade da luz, levaríamos bilhões de anos para colonizar só 1% das estrelas daqui. Mas ainda não acabou. Existe um ponto frio no mapa do universo observável. Alguns cientistas acham que é uma cicatriz de uma colisão do nosso universo com outro paralelo. Dizem que os universos podem ser como bolhas, e cada uma conteria trilhões de galáxias. Uma vez, uma dessas bolhas colidiu com a nossa, e sua força gravitacional expulsou aglomerados de galáxias do nosso universo. Se isso for verdade, universos paralelos existem mesmo. Então, temos possibilidades infinitas de exploração, de encontrar novos mundos para a humanidade e de entrar em contato com civilizações extraterrestres. Parece divertido. De quantas pessoas precisamos para criar uma nova civilização? E não na Terra, mas em Marte, e em condições limitadas. Se criarmos essa colônia e enviarmos as pessoas para lá, que problemas elas enfrentarão? Como poderão sobreviver tão longe de casa sem qualquer apoio? Um estudo científico recente lança luz sobre essas questões. Então vamos dar uma olhada. Ok, então você quer colonizar Marte. Bom, não é uma tarefa fácil. Marte é o 4º planeta mais distante do Sol e o 7º maior do Sistema Solar. Esse solitário vermelho é muito parecido com nossa Terra. Além disso, antes de se tornar um deserto sem limites, ele poderia até mesmo ter se parecido com a Terra agora.
Milhões de anos atrás, havia água, oceanos, plantas e, quem sabe, talvez até vida. Não é de admirar que a colonização desse planeta seja um assunto antigo pra gente. O SpaceX afirma que sua proposta de nave espacial interplanetária poderia desembarcar 100 pessoas a Marte. O proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk, falou sobre a criação de uma frota que poderia fornecer um fluxo constante de recursos a Marte. Mas quão realistas são todas essas fantasias? Na verdade, não muito. Antes de enviar pessoas a Marte, precisamos resolver uma série de questões. Por exemplo, exposição à radiação, solo tóxico, baixa gravidade, baixas temperaturas e toda sorte de outras coisas desagradáveis. E é apenas o começo. Serão necessárias pelo menos algumas décadas para criar um veículo que possa realmente pousar com sucesso em Marte e voltar. Mas vamos fazer uma experiência e imaginar que finalmente decidimos colonizar Marte. Como as coisas vão acontecer? Recentemente, os cientistas publicaram um novo estudo sobre esse tema, chamado Número Mínimo de Colonizadores para a Sobrevivência em Outro Planeta. O autor é Jean-Marc Salotti, professor do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França. Seu artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Como você deve ter adivinhado, o estudo estava tentando descobrir como poderíamos colonizar outro planeta. De quantos recursos precisamos? Como deve viver essa colônia? Que tipo de trabalho deve fazer e quanto tempo tudo isso levará? E é claro, de quantas pessoas exatamente precisamos? Vamos tentar responder. Agora, imagine que nos mudamos para um futuro maravilhoso. Bem, na verdade não. Um futuro terrível, de fato. Em seu estudo, Salotti sugeriu que a vida na Terra estava ameaçada por algum evento catastrófico. Portanto, a única maneira de a humanidade sobreviver seria ir a Marte ou a algum outro planeta. Nesse cenário imaginário, infelizmente, a entrega de insumos provenientes da Terra foi interrompida, ou até mesmo cessou. Agora, a colônia tem que se sustentar de alguma forma. Bem, aqui é onde já tropeçamos em um monte de problemas. Por exemplo, não temos certeza de quão bem as pessoas da colônia vão trabalhar juntas. Será que se comunicarão umas com as outras como seres humanos normais? Será que compartilharão tempo e recursos como deveriam? Os seres humanos estão constantemente arruinando as coisas para outros seres humanos. Eu posso até apostar que foi culpa deles o fato de termos que fugir para Marte. Mas mesmo que a gente deixe isso de lado, que tal pensar questões organizacionais? Que equipamento teremos? O que vamos usar para extrair recursos? De que habilidades precisaríamos? Sabe de uma coisa? Quem se importa? No nosso caso, essas coisas não importam. Tudo o que sabemos é que a colônia não dispõe de muitos recursos e equipamentos iniciais, e o fator humano é absolutamente imprevisível. Assim, as chances de sobrevivência são muito baixas, mas temos que sobreviver de alguma forma. Nesse caso, Salotti descreve duas coisas que terão um enorme impacto em nossa sobrevivência, e elas são essencialmente variáveis em uma equação matemática. A primeira é a disponibilidade de recursos locais. Basicamente, significa água, oxigênio e todos os tipos de elementos químicos úteis. Esses recursos devem ser de alguma forma minerados e fáceis de usar. Felizmente não estamos começando do zero, já sabemos muito sobre Marte. Quais são os recursos existentes? Como eles podem ser utilizados para suporte de vida, agricultura e produção industrial? A colônia tem sorte, pois tudo isso foi estudado em vários seminários e publicado em relatórios e livros ao longo dos últimos anos. Graças a esse cenário, sabemos o que estará disponível para a nossa colônia. Por exemplo, temos conhecimento de que os gases podem ser extraídos da atmosfera e os minerais do solo. Em Marte, poderíamos providenciar coisas como ferro, vidro e até mesmo compostos orgânicos. O problema mais importante aqui é a vida útil dos equipamentos dos nossos novos marcianos, que terão que conseguir o maior número possível de materiais antes que as ferramentas se quebrem. Mantê-las em boas condições será quase a tarefa mais importante. A segunda coisa é a capacidade de produção, ou a velocidade do trabalho. Temos uma lista específica de coisas que precisamos fazer, construir algumas ferramentas, por exemplo. E tudo isso deve ser produzido em quantidades suficientes antes do prazo limite. Salotti diz que a coisa mais importante será o chamado fator de compartilhamento. Imagine uma pessoa tentando sobreviver em Marte. Ela teria que fazer todas as tarefas por conta própria. Precisaria encontrar ou construir seu próprio sistema de abastecimento de água potável, de oxigênio e de geração de eletricidade. Já vimos no filme O Marciano como isso aconteceu. A tarefa não foi nada fácil.
Sempre não há tempo suficiente, e tudo isso é demais para uma só pessoa lidar, a menos que você seja Matthew Damon, é claro. Portanto, surpreendentemente, precisamos de uma colônia bastante grande. Isso distribui de forma significativa o fardo. Cada pessoa gasta menos esforço, se cansa menos, e como resultado a eficiência e a velocidade do trabalho aumentam. É aqui que entra em jogo o fator partilha. Agora só precisamos calcular esse número. Se quisermos, por exemplo, construir algo, de quantas pessoas precisamos para fazer isso de forma rápida e eficiente? Como podemos otimizar o trabalho o máximo possível? Bem, depende das necessidades dessas pessoas, dos recursos disponíveis, de coisas aleatórias como o clima e assim por diante. Mas em geral, esse número pode ser estimado e calculado usando algumas funções matemáticas. Salotti conta com detalhes essas funções em seu artigo. Você mesmo pode lê-lo se estiver interessado, mas em geral ele descreve 5 áreas que precisam ser levadas em consideração ao calcular esse número. Essas áreas são: gestão de ecossistemas, produção de energia, indústria, prédios e fator humano. O fator humano inclui coisas como criação e educação de crianças, esportes, jogos, música e assim por diante. No final, tudo se resume a 2 coisas: quanto tempo temos e quão bem as pessoas da colônia trabalharão umas com as outras. Então, qual foi o resultado de todos esses cálculos? No final, Salotti descobriu que precisaríamos de pelo menos 110 pessoas para sobreviver com sucesso em Marte. Esse é o número mínimo necessário para criar uma civilização autossuficiente. E será melhor se não levarmos muitas pessoas. Quanto mais pessoas levarmos para a nave espacial, mais difícil será prever os resultados. Afinal, como já dissemos, os humanos estão sempre arruinando as coisas para outros seres humanos. Portanto, é melhor ficar com cerca de 110 pessoas. Claro que é uma estimativa aproximada, e existe um monte de suposições e incertezas diferentes, mas mesmo esse número já é muito útil. Agora, os cientistas sabem o número mínimo razoável de pessoas para a colonização de outro planeta. A colonização de outros planetas é uma questão muito complexa e levará muito tempo para resolvê-la. É muito improvável que voemos para Marte em um futuro próximo. Essa tarefa pode levar várias décadas, ou mesmo um século. Portanto, a melhor solução seria tentar o nosso melhor para salvar nossa Terra, até que possamos começar a conquistar outros planetas. Colonizar outros planetas é como o auge das aventuras cósmicas. É um desafio que capturou a imaginação dos humanos durante séculos, e é algo que sempre sonhamos fazer. Um dos candidatos mais populares para esse papel é Marte. E isso não é surpreendente. Marte é um planeta rochoso semelhante à Terra em muitos aspectos, e até existem evidências de água em sua superfície. Isso o torna um excelente candidato para a colonização humana. Muitos cientistas e engenheiros estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte e estabelecer uma colônia permanente lá. Mas, e os outros candidatos? Existem muitos planetas e muitas luas em nosso sistema solar, então por que não colonizar outra coisa? Por exemplo, Ceres? Ceres é o tesouro dos tesouros cósmicos. É um planeta anão não totalmente desenvolvido, assim como o Plutão. Ele está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse planeta anão é o mais próximo do Sol e é adoravelmente minúsculo. O planeta inteiro tem aproximadamente o mesmo tamanho do estado do Texas. Então, por que escolhê-lo? Porque Ceres pode ser uma rica fonte de recursos valiosos. A superfície de Ceres é coberta por crateras e outras características geológicas. E os cientistas acreditam que abaixo de sua superfície há uma espessa camada de gelo de água, o que significa que no subsolo pode haver um oceano de água líquida. Se isso for verdade, Ceres pode ser um recurso valioso para futuras missões espaciais. Poderia potencialmente fornecer uma fonte de água para a exploração humana do sistema solar. Então, podemos colonizá-lo? E se sim, como fazemos isso? Na verdade, muitos cientistas propuseram essa ideia. Para colonizar Ceres, teríamos que usar os mesmos métodos usados para estabelecer colônias na Lua, em Mercúrio e nos satélites de Júpiter e Saturno. Não se preocupe, não é tão difícil. Só precisamos descobrir como nos adaptar a uma atmosfera muito rarefeita, a temperaturas extremas, a pressão e todas as outras coisas. Mas vamos manter a esperança. No fim das contas, tudo se resume a recursos. Vamos precisar de água, minerais, sílica e outras matérias-primas. Tudo isso nos ajudaria a criar uma colônia autossuficiente. E, por sorte, Ceres está cheio dessas coisas. Então, em primeiro lugar, poderíamos achar os locais de residência dentro das crateras de Ceres.
Poderíamos construir cúpulas que nos protegeriam de todos os tipos de coisas perigosas, como radiação. Também poderíamos minerar regolito no cinturão de asteroides. O regolito é um solo residual que aparece como resultado do desgaste cósmico de rochas. Basicamente é algo como a camada superficial do solo na Lua. Por que precisamos disso? Bem, porque poderíamos usá-lo para imprimir em 3D as camadas de base próximas ao gelo, para que nossas bases ficassem localizadas perto da água. Poderíamos então usar essas camadas de base para imprimir outras estruturas, como casas. Também poderíamos coletar gelo e moléculas orgânicas para criar água. E ao combinar água com o regolito, obteríamos um solo no qual poderíamos cultivar plantas e alimentos. Maravilhoso! Há também outra opção. Uma colônia pode ser criada no subsolo, bem ao lado da crosta gelada do planeta. Se no futuro formos cientistas super legais, poderíamos tentar acelerar a rotação de séries. Parece loucura, mas seria bastante benéfico. Isso nos ajudaria a criar gravidade artificial dentro das colônias subterrâneas. E por falar em gravidade, tudo isso pode parecer legal, mas vamos discutir as dificuldades que temos pela frente durante a colonização. Para colonizar séries, precisaríamos superar uma série de desafios. Para começar, precisamos desenvolver tecnologias que nos ajudem até mesmo a chegar às séries. Temos que ter algum tipo de nave que seja capaz de fazer voos longos no espaço. A primeira coisa é criar algum tipo de tração nuclear térmica ou nuclear elétrica. E talvez um tipo de combustível ainda mais avançado. Então também precisaremos de tecnologia para nos ajudar a sustentar a vida nesse mundo pequeno e rochoso. Ou seja, ferramentas para extrair e utilizar recursos locais. Além disso, como não há atmosfera em séries, teríamos que usar trajes espaciais e viver em habitats pressurizados. E isso é só o começo. Viver nesse planeta também não será uma tarefa fácil. Por exemplo, e as temperaturas extremas? Ou a radiação? Ou a famigerada gravidade incrivelmente fraca, que é definitivamente um dos maiores problemas? A gravidade de séries representa apenas 3% da gravidade da Terra. Você não gostaria de voar acidentalmente para o espaço enquanto joga futebol, não é? Mas o fato de que qualquer salto pode levar você a uma jornada sem fim não é o único problema. Mesmo que você permaneça na superfície do planeta, experimentará os mesmos sintomas e problemas dos astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional. Por exemplo, perda de massa muscular, diminuição da densidade óssea, deterioração da visão, problemas no sistema cardiovascular. Uau, quem diria que a gravidade é tão importante? Portanto, se quiséssemos sobreviver em séries, precisaríamos de um monte de médicos ou algum tipo de gravidade artificial. E nem me fale sobre como a baixa gravidade desacelerará a produção e o trabalho. E claro, não podemos ir a lugar algum sem falar sobre dinheiro. Colonizar séries nos custará uma enorme quantia, especialmente levando em consideração todos os itens de que falamos aqui. No entanto, apesar de todas essas coisas, Ceres continua sendo um dos melhores candidatos à colonização. Por exemplo, ele contém muito metano e amônia, que podem ser usados como combustível manufaturado ou gás nitrogenado. Ou você pode apenas extraí-los para colonizar Marte e Vênus. Mesmo a baixa gravidade tem suas vantagens. Graças a ela, será muito fácil lançar espaçonaves de Ceres. Vamos desperdiçar muito menos combustível, o que significa que o transporte de Ceres para outros planetas seria muito mais barato e eficiente. Portanto, mesmo que Ceres não se torne nossa residência permanente, pode se tornar um bom centro de transporte, algo como um espaço-porto. Poderíamos usá-lo como base para extrair todo tipo de coisas úteis do cinturão de asteroides. Então, transportaríamos todos esses recursos de volta para Marte ou para a Terra. Ceres também pode se tornar uma estação de reabastecimento para naves que viajam para além do sistema solar. Parece legal e bastante futurístico, né? Mas acho que qualquer tentativa de criar uma base permanente no cinturão de asteroides vai ter que esperar. Colonizar outros planetas é uma tarefa difícil e complexa. Exigirá a cooperação e a experiência de muitas pessoas diferentes e envolverá o desenvolvimento de novas tecnologias e a superação de muitos desafios. Antes de irmos para as Ceres, temos que construir infraestruturas na Lua, em Marte e em algum lugar intermediário. Caso contrário, qualquer tentativa de colonizá-lo seria proibitivamente cara e provavelmente falharia antes que missões futuras pudessem alcançá-lo. Mas quanto mais colônias criarmos, mais provável é que mais cedo ou mais tarde construamos outra em Ceres. Isso não apenas abriria o cinturão de asteroides para exploração econômica, também serviria como um trampolim para o sistema solar externo. Isso, por sua vez, poderia levar à colonização das luas de Júpiter e além.
Em outras palavras, as recompensas de colonizar Ceres podem ser grandes. Não só nos permitiria explorar e entender esse mundo fascinante, mas também poderia nos fornecer recursos valiosos que nos ajudariam a explorar e colonizar ainda mais o Sistema Solar. A vida em Ceres provavelmente seria desafiadora, mas empolgante, pois os humanos estariam construindo um novo lar para si mesmos e explorando os mistérios do universo. Imagine todos os novos restaurantes e as lojas temáticas do planeta que poderíamos ter. Bem-vindo ao Ceres Mart, onde tudo é de outro mundo. Portanto, se você é fã de caça ao tesouro cósmico, Ceres é certamente um destino rico e recompensador. Apenas certifique-se de usar uns pesos nos pés, para não voar para lugar nenhum. Descobrimos o Kepler-22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler-22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados, até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler-22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam: tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler-22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler-22, a estrela de Kepler-22b, é uma anã amarela. Ela é muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade. Ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler-22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver. Mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler-22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler-22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler-22b existisse no nosso Sistema Solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler-22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius.
E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler 22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler 22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler 22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler 22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler 22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler 22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não. E se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler 22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler 22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex, então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler 22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler 22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim. Temos nos concentrado tanto em tentar encontrar vida em Marte, enquanto há esta joia esperando a ser explorada. Este planeta é o 6º mais distante do Sol e o 2º maior do Sistema Solar. Fica logo atrás de Júpiter. Estou falando de Saturno, ou como às vezes o chamam, a joia do Sistema Solar. Ele é tão diferente do nosso planeta. Em primeiro lugar, você não conseguiria ficar em pé por lá. Enquanto a superfície da Terra consiste em rocha e outras coisas resistentes, este planeta é uma bola gigante feita principalmente de gases. Se você encontrasse uma piscina grande o suficiente para acomodar Saturno, poderia ver o planeta flutuando na água. Não é de se admirar, Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele também contém muito hélio, você sabe, aquele gás que se coloca em balões para que eles pairem no ar. Saturno é um planeta com muito vento.
Os ventos lá são mais de 4 vezes mais fortes do que os que temos na Terra. Um dia por lá dura 10 horas e 14 minutos, porque Saturno gira muito rápido em seu eixo. Mas o planeta demora para fazer seu giro ao redor do Sol. Um ano lá é igual a 29 anos terrestres. Seu raio é superior a 58 mil quilômetros. Isso significa que o gigante gasoso é 9 vezes maior que o nosso planeta. Se a Terra fosse do tamanho de uma moedinha, Saturno seria do tamanho de uma bola de vôlei. Embora alguns outros planetas do nosso sistema solar também tenham anéis, os de Saturno são os mais espetaculares. É até possível ver seus anéis aqui da Terra. E não, você não precisa ser um cientista com equipamentos absurdamente caros. Tudo o que você precisa é apenas de um pequeno telescópio. Os anéis de Saturno não são firmes, eles são feitos de pedaços de poeira, rocha e gelo. Alguns desses fragmentos são tão pequenos como grãos de areia, e outros tão grandes quanto uma casa ou mesmo uma montanha. Na verdade, são pedaços de asteroides, cometas e luas que se desfizeram antes de chegar a Saturno. Eles podem ter sido despedaçados pela poderosa atração gravitacional do planeta. Saturno tem mais de 50 luas, e recentemente os cientistas descobriram alguma atividade hidrotérmica incomum em uma delas. Encélado é a 6ª maior lua de Saturno. Possui 4 listras de tigre próximas a um de seus polos. Os pesquisadores descobriram que há um oceano sob essas listras. Água e gelo emergem dessa área. Então, não podemos deixar de nos perguntar: talvez haja vida lá fora? Nos oceanos da Terra, algumas formas de vida se agrupam em torno de fontes hidrotermais semelhantes. Elas se alimentam dos produtos químicos ali, da mesma forma que as plantas na superfície se alimentam com a luz do Sol. E não só isso. Algumas das formas de vida microbiana mais antigas do nosso planeta se alimentam da mesma energia que é produzida sob a superfície do oceano em Encélado. Isso pode significar que há algum tipo de vida se desenvolvendo lá agora mesmo. Claro, leva milhões e milhões de anos para que até mesmo os organismos mais simples apareçam. Mas felizmente, os cientistas precisarão de menos tempo para encontrar formas de vida mais complexas. Existem milhões de exoplanetas no espaço, e os cientistas têm procurado pelos que podem ser potencialmente habitáveis. Exoplanetas são planetas orbitando uma estrela fora do nosso sistema solar. As estrelas anãs são menores e menos luminosas que o Sol. Às vezes, elas vivem por mais de 10 bilhões de anos. Uma ótima chance de começar a vida, hein? É tempo suficiente para os organismos vivos se desenvolverem e evoluírem para uma forma mais complexa. A vida pode aparecer nos planetas que orbitam essas estrelas anãs, ou como no caso de Saturno, em uma de suas luas. E aqui está, Gliese 876b, que orbita a estrela anã vermelha Gliese 876. Este planeta é um grande mistério, mas os cientistas presumem que se trate de um gigante gasoso sem uma superfície sólida. Eles acreditam que sua atmosfera não tenha nuvens, mas pode haver água na forma líquida na superfície do planeta. O Teegarden B orbita uma anã vermelha que fica a cerca de 12 anos-luz de distância do nosso sistema solar. A massa do planeta é apenas um pouco maior do que a da Terra. Os cientistas acreditam que ele possa ter uma superfície rochosa. O planeta precisa de cerca de 5 dias para completar sua órbita. Isso significa que um ano no Teegarden B corresponde, na verdade, a menos do que uma semana na Terra. Em algum lugar muito, muito longe, há outro planeta potencialmente habitável chamado Kepler 1638b. Ok, para ser mais precisa, ele está a 3.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação do Cisne. Esse planeta é 4 vezes mais pesado que a Terra e conta com um diâmetro 2 vezes maior. Ele precisa de quase 260 dias para completar uma órbita ao redor da sua estrela. A gravidade nesse planeta é mais forte do que a da Terra. Não seria nada fácil pular na sua superfície. E mais um Kepler chegando. Dessa vez é o Kepler 62e, um planeta que tem mais de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas acreditam que ele tem uma atmosfera quente, úmida e hospitaleira com céu nublado. A distância é de 1.200 anos-luz entre a Terra e este planeta. O Kepler 62e precisa de 122 dias para orbitar sua estrela anã vermelha. Seu vizinho, Kepler 62f, é outra zona potencialmente habitável. É um mundo cerca de 40% maior que a Terra. Os cientistas acham que este planeta pode estar coberto de água. Os oceanos do nosso planeta estão cheios de criaturas e organismos interessantes de todos os tamanhos. Portanto, é provável que este planeta também esconda alguns seres vivos intrigantes. Pelo menos ele tem potencial para desenvolver vida. Quando dizemos habitável, não significa que afirmamos que exista uma forma de vida por lá. Significa apenas que existem condições para que algumas formas de vida se desenvolvam. LHS 1140b é um planeta localizado em uma das zonas potencialmente habitáveis. Ao contrário de seus companheiros gasosos, é sólido e bastante rochoso.
O raio do planeta é 60% maior que o da Terra, e sua massa é 7 vezes maior. É um dos planetas mais densos encontrados por aí. Como o planeta tem uma grande massa, a atmosfera deve ser um tanto densa. Além disso, a gravidade na sua superfície é muito mais forte do que aqui na Terra. Portanto, você provavelmente teria problemas apenas para ficar em pé nesse planeta. Olá e saudações de TRAPPIST-1, um anão ultra legal na constelação de Aquário. Fica a cerca de 39 anos-luz de nós. 7 planetas rochosos do tamanho da Terra orbitam na zona habitável da estrela. Existe a possibilidade de que todos eles tenham um pouco de água na superfície. A temperatura nesses planetas é mais ou menos semelhante à da Terra. Na Lua, a gravidade é apenas 16% da que temos no nosso planeta natal. É por isso que os astronautas mal conseguiam controlar seus movimentos durante as visitas ao nosso satélite natural. Mas quando se trata da gravidade nos planetas, em TRAPPIST-1 você provavelmente se sentiria bem e confortável. E o Kepler mais uma vez. Dessa vez é o Kepler 452b. É um planeta rochoso 60% maior que a Terra. Sua estrela-mãe é semelhante ao nosso Sol. Na verdade, esse planeta passou cerca de 6 bilhões de anos na zona habitável, enquanto a Terra está a meros 4,5 bilhões de anos. Este planeta precisa de 385 dias para orbitar Kepler 452, uma estrela cerca de 20% mais brilhante que o nosso Sol, mas com a mesma temperatura. Todo o sistema está muito longe do nosso pequeno oásis. Precisaríamos de 28 milhões de anos para chegar lá. E agora, que tal COI 7711.01? É outro mundo intrigante, a 1700 anos-luz de nós. Esse planeta é apenas 30% maior que a Terra. Ele recebe quase a mesma quantidade de calor que recebemos do nosso Sol. Em algum momento no futuro, as pessoas podem começar a colonizar a galáxia, procurando por novos planetas para viver. Então, certamente teríamos que fazer viagens muito longas. E talvez um dia chegaremos à Próxima Centauri. É uma estrela próxima que tem alguns planetas que podemos potencialmente habitar, como o Próxima Centauri b, que está a mais de 4 anos-luz de distância da Terra. E isso não parece tão longe a princípio, mas na verdade é. Precisaríamos cerca de 6.300 anos para viajar até lá se usássemos as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia. Seriam necessárias muitas gerações para fazer uma viagem como essa, e demoraria ainda mais para finalmente habitar esse novo mundo. Pessoas nasceriam e seriam criadas em naves espaciais, viveriam toda a vida lá sem nunca ver a Terra ou o planeta para onde estão indo. Em vez de árvores, montanhas e rios, haveria apenas o nada escuro de galáxias distantes se espalhando à frente. Elas nunca poderiam vagar por ruas desconhecidas, respirar o ar fresco, sentir o vento. O único lugar para onde viajar seria outra parte da espaçonave. Certamente, tal jornada não seria simples, mas valeria a pena se as pessoas conseguissem construir outros mundos mais bonitos do que o nosso aqui na Terra. Seria mesmo possível? Só o tempo dirá. Os astrônomos acabaram de anunciar que podem ter encontrado sinais de possível vida em um planeta fora do nosso sistema solar. Esse mundo distante é chamado de K2-18b e está localizado a cerca de 124 anos-luz de distância, na constelação de Leão. Então, de que vida estamos falando? Pequenos homens verdes? Criaturas com tentáculos semelhantes a polvos? Bem, não exatamente. Antes de mais nada, vamos definir o que é vida. É o que distingue os animais e as plantas da matéria inorgânica, como a capacidade de crescer, reproduzir e mudar. Agora, o que precisamos para sustentar a vida? Se o que vem à sua mente é a água, bingo! Os cientistas têm a sensação de que K2-18b pode estar coberto de oceanos, e se for o caso, pode suportar formas minúsculas de vida, como micróbios. Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos usou o telescópio espacial James Webb para observar a atmosfera do planeta. Eles encontraram indícios de 2 substâncias químicas muito especiais. Na Terra, apenas os seres vivos podem produzi-los, e os seres vivos de que estou falando são, em sua maioria, pequenas plantas oceânicas chamadas fitoplâncton. Então, basicamente, esse planeta pode de fato abrigar vida na forma de algas. É claro que os cientistas ainda precisam de mais provas antes de ficarem muito animados. Devemos ter em mente que é possível que esses produtos químicos tenham sido produzidos por algo que ainda não entendemos, não necessariamente por seres vivos. Mas, mesmo assim, o K2-18b é um grande garoto. Ele é mais de 8 vezes mais pesado que a Terra e cerca de 2,5 vezes maior. O que o torna ainda mais interessante é o fato de estar localizado na zona Goldilocks em torno de sua estrela.
Isso significa que não é muito quente nem muito frio lá, o ideal para a existência de água líquida, que é muito importante para a vida, como a conhecemos. Os astrônomos estudam planetas distantes como esse, observando como sua luz muda quando eles passam em frente à sua estrela. Isso nos permite descobrir que tipos de gases existem na atmosfera do planeta. Em 2023, o telescópio espacial James Webb encontrou metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Essas são moléculas baseadas em carbono e foi a primeira vez que foram encontradas em um planeta na zona habitável. Os cientistas também observaram um sinal fraco de um produto químico chamado DMS, que é produzido principalmente pela minúscula vida oceânica aqui na Terra. Assim, os pesquisadores apontaram o telescópio para o planeta novamente um ano depois, usando uma ferramenta diferente que poderia captar mais detalhes de luz. Dessa vez, eles encontraram sinais muito mais fortes de DMS e alguns produtos químicos relacionados. Mas o problema é que os sinais ainda não são fortes o suficiente. Eles não atingiram algo chamado de nível 5 sigma, um parâmetro que os cientistas usam para confirmar descobertas. Além disso, mesmo que o DMS realmente esteja lá, isso não significa automaticamente a existência de vida. Os cientistas já encontraram DMS em um cometa, o que significa que ele pode ser produzido sem que algum tipo de vida participe do processo. E ainda assim, a quantidade de DMS no K2-18b parece muito maior do que qualquer coisa vista na Terra. É por isso que alguns astrônomos têm certeza de que ele vem de algo vivo. O K2-18b tem sido uma das principais escolhas para que os cientistas chamam de planeta Halcyon. Esse termo significa um mundo grande e aquoso com uma espessa atmosfera de hidrogênio. Não é o tipo de lugar onde civilizações extraterrestres, como nos filmes, viveriam, mas poderia ser o lar de formas de vida minúsculas, como os micróbios que já viveram nos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás. Mais uma vez, nem todos concordam com o fato de o K2-18b ser realmente favorável à vida. Alguns cientistas acham que planetas como esse podem estar muito próximos de suas estrelas para reter água líquida. O K2-18b orbita sua estrela a cada 33 dias, o que é muito rápido e pode significar que está muito quente. É por isso que alguns especialistas afirmam que mesmo que o planeta tenha água, ela pode estar fervendo. Ou talvez não seja água, mas oceanos de lava. Mas a maioria dos cientistas concorda em uma coisa: devemos esperar para ver. Com apenas mais 16 a 24 horas de tempo de telescópio, os astrônomos poderiam confirmar o que viram. Isso pode acontecer nos próximos anos. E mesmo que se descubra que o K2-18b não é o mundo que estamos procurando, ainda estamos chegando perto. Com telescópios potentes como o James Webb e outros que virão no futuro, talvez possamos responder se estamos ou não sozinhos no universo. Ao mesmo tempo, alguns lugares em nosso próprio sistema solar, como Marte, Vênus ou a Lua de Saturno Encelados, podem ter uma chance melhor de abrigar vida. Ou poderíamos continuar explorando outros mundos promissores, como o Próxima Centauri b, que é o exoplaneta mais próximo que conhecemos. Ele está a apenas 4,5 anos-luz de distância de nós e orbita uma pequena estrela chamada Próxima Centauri, bem na zona habitável. Esse planeta é um pouco maior que a Terra, o que o torna uma super-terra. É assim que chamamos os exoplanetas maiores que os nossos, mas muito menores que os gigantes gasosos como Netuno ou Júpiter. Próxima Centauri b é um mundo que se move rapidamente. Ele precisa de apenas 11 dias para dar uma volta completa em torno de sua estrela. Os cientistas acreditam que Próxima Centauri b pode ter uma superfície rochosa, o que é um bom sinal para a possibilidade de vida. Por outro lado, sua estrela o inunda com uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Isso pode já ter destruído a atmosfera do planeta, se é que havia alguma. Portanto, há um grande ponto de interrogação quando se trata de habitabilidade desse mundo. Depois temos o TRAPPIST-1e, outro promissor planeta semelhante à Terra. Ele é um dos 7 planetas rochosos que orbitam uma estrela pequena e fria chamada TRAPPIST-1, a cerca de 39 anos-luz de distância. Descoberto em 2017, ele pode ser um dos lugares mais promissores para se procurar vida além da Terra. Esse planeta é, na verdade, um pouco menor que a Terra, com uma massa de cerca de 1/2 da massa do nosso planeta. Ele completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6,1 dias, o que é muito rápido em comparação com os 365 dias da Terra. O tamanho e a densidade do planeta sugerem que ele tem uma superfície rochosa, e esse é outro fator fundamental quando falamos de habitabilidade.
Embora o TRAPPIST-1e esteja muito próximo de sua estrela, a estrela é bastante fraca e fria. Portanto, o planeta ainda pode ter um clima estável, semelhante ao da Terra. Alguns cientistas até acham que ele poderia ter mais água do que a Terra. Vamos passar para o Kepler 186f, localizado a cerca de 500 anos-luz de distância. Esse foi o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado na zona habitável de outra estrela. Ele orbita uma anã vermelha, que tem uma combustão mais fria e vive muito mais tempo do que o nosso Sol. Isso significa que o Kepler 186f poderia ter condições estáveis por bilhões de anos, dando à vida tempo suficiente para possivelmente se formar e evoluir. O planeta recebe apenas cerca de 1/3 da luz solar que a Terra recebe, portanto, provavelmente seria mais frio, mas ainda quente o suficiente para evitar que a água congele. Ele também parece ser um planeta rochoso, assim como a Terra, o que aumenta suas chances de abrigar vida. Que tal visitar o LHS 1140b, a cerca de 40 anos-luz de distância? Esse planeta tem cerca de 5,6 vezes a massa da Terra. Os cientistas acreditam que ele seja rochoso e possivelmente tenha uma atmosfera espessa, o que é muito importante. Uma atmosfera como essa pode reter o calor, manter as temperaturas estáveis e proteger a água de escapar para o espaço. Esse mundo orbita uma estrela anã vermelha silenciosa, portanto não é constantemente atingido por explosões nocivas como acontece com outros exoplanetas. Alguns estudos até sugerem que o LHS 1140b poderia ser um mundo oceânico com muita água. Portanto, esse é um dos planetas mais interessantes que encontramos em nossa vizinhança. E finalmente temos o Gliese 12b. Os astrônomos o chamam de Exovênus. Ele está localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse mundo tem aproximadamente o tamanho de Vênus e orbita uma estrela anã vermelha fria. Ele precisa de pouco menos de 13 dias para completar uma órbita. A temperatura no planeta é de cerca de 42 graus Celsius, o que é bastante quente, mas ainda assim adequado para a vida. O que torna o Gliese 12b tão interessante é que ele pode nos ajudar a entender como os planetas do tamanho da Terra ao redor de estrelas frias mantêm suas atmosferas. Isso é importante porque uma atmosfera é crucial para coisas como água líquida e proteção da vida contra a radiação nociva. De acordo com alguns pesquisadores, o Gliese 12b é uma das melhores chances que temos de descobrir se planetas como esse podem permanecer habitáveis.